Amém. E alguns dos filósofos epicúreos estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Eles não conheciam o Jesus da Bíblia. Sabe, eles não conheciam o Jesus que ressuscita Lázaro. Havia 4 dias morto. Jesus que curou cego, paralítico. Cadê esse Jesus? Está ausente? Já não estava mais no mundo, estava no céu, está no céu de glória. Foi arrebatado após a sua ressurreição. Os 2 anjos levaram esse homem para a glória. E disse para os seus, lá em Jerusalém, que assim como ele foi para o céu, assim ele voltaria. A esse Jesus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Hoje e para toda a eternidade. Motivos não sobra para dizer glória seja dada a Jesus, nossa esperança, nosso refúgio nos momentos de tribulação, nos momentos de tristeza, de luto, de uma profunda tentação, de uma profunda prova. Nós dizemos, Jesus me livrou das mãos do maligno. Eu sei que foi Jesus que intercede por mim. Ontem eu estava lendo um e-mail aqui de uma médium. Ela sempre manda para mim. E ela dizia que tem um anjo, ela via uma coisa, um ser de luz orando de joelho. Quero dizer para essa médium que é Jesus Cristo que intercede por mim. Amém. É Jesus o meu intercessor, o meu salvador. Amém. O autor da vida. Você me promete, dizer que se eu seguir os seus rituais, você me promete dinheiro. Eu não estou atrás de dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o que Jesus tem para mim é vida eterna. Coisa que dinheiro não compra. O missionário, a missionária, o mensageiro de Jesus, vai receber de Jesus os galardões que vêm de Jesus, de Deus. Eu creio que o maior galardão para um filho de Deus, para uma filha de Deus, é ser reconhecida no céu pelo Senhor Jesus Cristo. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é o melhor galardão que um mortal dessa terra. Ele pode estar na África, no Sul, na Ásia, aqui no mato, em qualquer lugar, mas se ele tiver o nome dele escrito, os céus reconhecem fulano, o fulano, ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Vai buscar, ele é meu, ele me pertence, ela me pertence. O maior galardão para o mortal do século XXI é ser filho de Deus. É herdar, vencer o mundo. As tribulações, como eu já disse, as tentações, a adversidade, as doenças, a morte. Sabe? E estar adorando a Deus. Isso, como eu já falei, dinheiro nenhum compra a salvação da gente. Que Deus tenha misericórdia dessa mulher, tenha piedade dela, tenha compaixão da alma dela. Amém? E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Eles queriam saber. Eles queriam saber que é o ensinamento que Paulo falava, Jesus da ressurreição. Eles tinham curiosidade, levaram ele lá para o Areópago. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Uma pergunta, né? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos.
Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Era estranho para ele. Não era uma ciência oculta, não. O que Paulo pregava era a verdade das verdades. Era o ensinamento dos ensinamentos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Doutrina santa. Sabe, o que ele pregava era o evangelho eterno, era uma brincadeira. Ele pregava, ele anunciava o homem mais importante do mundo. É o Senhor Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo é uma glória. Viver Jesus Cristo é uma bênção maravilhosa. Ele foi escolhido pelo Pai de Jesus Cristo para falar de Jesus. Sofrer pelo Evangelho de Jesus é uma coisa maravilhosa e bendita. Eu estou sofrendo, não é porque eu sou uma malfeitora. Eu estou sofrendo não é porque eu causei uma injustiça. Eu estou sofrendo porque eu estou falando de Jesus de Nazaré. Eu estou sofrendo pela glória de Deus. Amém. Por estas coisas estranhas nos traz os ouvidos. Queremos, pois, saber o que veio a ser isto. Se nós sofremos por amor de Jesus, vamos sofrer alegremente. Vamos sofrer alegremente, porque é um sofrimento que não é eterno. É um sofrimento passageiro. E sobre nossos crânios está a glória de Deus. Sobre as nossas cabeças está a glória de Deus. Amém. Para os vencedores, para os que venceram pelo sangue de Jesus de Nazaré. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Essa era a novidade, Jesus e a ressurreição. Essa era a novidade. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aleluia, que maravilha esse discurso de Paulo, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles não conheciam. Nós queremos conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Conhecer o poder dele. Nós queremos aqui invocar o Deus Criador do sol, da lua, das estrelas, do mar, dos animais, do tubarão, dos bichos. Nós queremos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada. Conhecer este Deus é o nosso foco, é o nosso alvo. Conhecer a misericórdia dele. O Deus de Jeremias, o Deus de Samuel, o Deus dos profetas, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus de Jonas, o Deus que mandou aquela baleia, já tinha engolido Jonas. Mandou aquele animal, aquela baleia, provocar Jonas, para que Jonas pregasse ali. Nós queremos conhecer este Deus. Conhecer este Deus. Amém. Amar este Deus, se apegar a este Deus. Nós queremos conhecer este Deus. Porque o Deus de Jeremias é a fonte das águas vivas. Quem conhece esse Deus, vive eternamente. Ele é a nossa alegria. Quando a gente está triste, zangado, com raiva, com alguma coisa, chateado, atribulado, passou por algum momento difícil,
difícil, alguma contenda, alguma briga, alguma desarmonia, foi abandonado pelo pai, pela mãe, pelo marido, foi abandonado até pela igreja. Quantos irmãos aí não são abandonados pelos irmãos da igreja, mas não é abandonado por Jesus? Jesus é o bom pastor e ele vai pegar aquela ovelha que foi desgarrada e leva de volta para o seu aprisco. Estou falando do aprisco espiritual, que o mundo não vê. Não é esse aprisco mundano aqui, não. Deus abrirá os nossos olhos para ver o aprisco espiritual, onde ele é o pastor. Jesus é o pastor. Os verdadeiros pastores, homens santos, vestes brancas, com coroa na cabeça, levando o rebanho de Deus para o céu. Deus vai fazer isso com a gente? Os verdadeiros pastores do mundo, levando milhares de ovelhas ao encontro do verdadeiro pastor, que é Jesus. E nesse meio nós estamos, levando as almas para Jesus, montes, milhares de almas de todas as idades, levando através da esperança, da fé e da palavra de Deus. Amém. Nós estamos nessa frota, estamos nessa categoria, cremos nós. É o Deus desconhecido, este pois que eu vos honrai, não conhecendo é que eu vos anuncio. Paulo anunciava o Deus verdadeiro. Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos, Judas, Tiago, anunciava o verdadeiro Deus. Anunciava o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Senhor, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Eu amo esse versículo do apóstolo Paulo que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida. O que ele dá? A vida? Isso nenhum homem dá. O que Deus dá? A respiração e todas as coisas. Quem é que dá? Deus. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre todas as faces da terra, determinando os tempos já dantes ordenados os limites da nossa habitação. Já está ordenado o limite. Fulano vai até aqui. Vai viver até 80 anos, até 50 anos, já está ordenado por Deus. Até quanto tempo eu vou viver? Quando chegar o meu dia e minha hora, eu tenho que estar preparada para partir com alegria. Não com tristeza, porque nós sabemos que a Bíblia diz, e não é eu, que bem-aventurado, felizes são os mortos que morrem no Senhor. Está escrito no livro de Apocalipse, no início, bem no início, que diz bem-aventurado, naquelas tribulações todas do livro do Apocalipse, que é um livro de tribulação, digamos assim, é um livro que tem muita tribulação. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o anjo vai jogar aí, vai tocar uma primeira trombeta, a segunda vai acontecer, os homens vai acontecer. Deus me livre, é um livro de tribulação, o livro de Apocalipse, a grande tribulação. Tanto que o anjo fala e diz: bem-aventurados que já morrem no Senhor. Essas pessoas são bem-aventuradas, porque elas descansam das suas obras, das suas fadigas. As suas obras seguem. Então, o crente que morre no Senhor, ele é bem-aventurado, porque
Porque haverá uma tribulação tão grande nesse planeta, mas tão grande, tão grande, tão grande, que a Bíblia diz que os crentes que morrem em Deus, que não se desviaram, não foram infiéis, não adulteraram, não pecaram mais, se converteram verdadeiramente e serviram, esses crentes são bem-aventurados, foram fiéis, ser fiel até a morte, passaram pela tentação, passaram pelas provas, pelas lutas, passaram por tanto baixos e altos, vendavais, etc., por tanta luta que o crente passa neste mundo, mas não deixaram a sua fé, não abandonaram a sua esperança, foram abandonados, foram criticados, foram rejeitados, enfim, passaram por muitas coisas ruins, mas eles não abandonaram quem? A Deus. Eles não abandonaram a Deus. Eles não desistiram de crer em Deus. Muitos até desistem. São tantas coisas ruins que acontecem que a pessoa desiste de crer em Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que, meu Deus? Aí a pessoa fica desacreditada e ela abandona Deus. Temos que passar pela luta, pela prova, glorificando a Deus. Temos que passar pelas situações contrárias, exaltando a Deus. Amém. Esse é o segredo da nossa vitória. Então, essas pessoas, elas vão receber uma recompensa muito grande diante de Deus. Os seus atos estão registrados no livro de Deus. Amém. Estão registrados. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados nos limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Esse versículo aqui eu amo demais. Esse versículo aqui eu amo demais porque ele diz, para que buscasse ao Senhor. Se porventura tentando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um. Ele não está longe de nós. Ele está bem pertinho de nós. Aquele que busca o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, ele encontra esse Senhor. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, nós, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esse versículo aqui é maravilhoso demais. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, o próprio Deus anuncia, agora a todos os homens, em todo lugar, e que se arrependam. O arrependimento aqui. Se arrepende fulano, se arrepende Beltrano, se arrepende Ciclano. Diante de quem? De Deus. Porque, porquanto tem determinado um dia em que com justiça, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estavam Dioniso, o areopagista, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Coisa que hoje acontece. Nós estamos falando de Jesus, muitos escarneciam, zombam, mangam, etc. Mangam. Chama a gente de louco, de doido, disso e daquilo. Mas a palavra de Deus é fiel.
a palavra de Deus não vai passar, amém? Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela firme permanece para sempre. Firme, querendo o homem ou não. Pode se passar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. O calendário de Jerusalém é de 5000 anos e pouco. O calendário do Brasil é de 2000 anos e pouco. O calendário, diz uma irmã, uma missionária, que o calendário de Jerusalém não é como o nosso calendário. Não é. Então, Jesus, o nosso Pai Celestial, está voltando para pegar os seus filhos queridos que estão sofrendo no mundo angústias, sofrendo no mundo tribulações, injustiça, tristeza, solidão, mas não abandonam as obras de Jesus, não abandonam o Evangelho de Jesus, não abandonam os ensinamentos do apóstolo de Jesus, apóstolo Pedro, os 12 apóstolos verdadeiros da Bíblia. Depois o apóstolo não abandona a Bíblia sagrada. O que está em jogo é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não abandona. Não se dá apostasia, que é o abandono de Deus. É o esquecimento de... A gente pode esquecer tudo. Nós podemos esquecer tudo nesta vida. O pecado, nós devemos esquecer o pecado. Não devemos mais lembrar do pecado, da iniquidade. Apaga-se da nossa memória. O que nós devemos lembrar agora é de Deus, porque Ele está bem pertinho de nós. Ele é a nossa respiração. Ele é a nossa vida. Quando Ele tira o espírito, a pessoa volta para a terra. Quando Ele decide tirar o fôlego dele, a pessoa morre. Acabou, ela não louva mais a Deus. Ela não glorifica mais a Deus. Ela morreu. Acabou para ela. Segue-se o juízo. Você conheceu a Deus? Você buscou a Deus? Você deu crédito no que Deus falou através dos apóstolos? Dos meus apóstolos? Você não ouviu falar do apóstolo Paulo? Você não ouviu falar do apóstolo Pedro? Você não ouviu falar das minhas obras em Jerusalém? Você não ouviu? Ah, você ouviu, mas você não deu crédito? Você não acreditou? Você não deu importância? Que eu julgaria suas obras, seus atos, seus pensamentos? Apóstolo Paulo foi o homem mais usado por Deus na história da Bíblia. Depois de apóstolo Pedro, ele fundou as igrejas lá na Ásia. A história dele está no livro de Atos. Desprezou a história dele? Quem despreza o apóstolo Paulo está desprezando a Deus, porque ele falou a palavra de Deus. Ele era o instrumento de Deus. Quem desprezou a doutrina dos apóstolos está desprezando o próprio Cristo, porque eles foram enviados de Cristo. Jesus disse: aquele que der um copo d'água para um enviado meu, um profeta, receberá um galardão de um profeta. Vocês vão pregar o evangelho. Vocês não levam dinheiro com vocês não levam nada. Entra na casa do fulano, do Beltrano, de saudai aquela casa. Se tiver algum filho da paz ali, a paz que vocês saudar vai cair sobre eles.
senão a paz vai voltar para vocês. Prega o evangelho ali. E eu digo que nem Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, vai ter... Ninguém pode ter desculpa diante de Jesus Cristo, que ninguém pregou o evangelho. Aquela irmãzinha lá, pobrezinha, que não dá valor, que é tida como louca, lá no Facebook, que só fica falando de Jesus lá no Google, lá no... Aquela irmãzinha lá que é louca, é doida lá, que vai ter que procurar um psiquiatra lá, que fala da Bíblia. Está diante de Deus isso aí, do Deus da Bíblia. Que fica falando da ressurreição dos mortos, aquela doidinha lá, aquela fanática, aquela, enfim, tantos adjetivos que nós recebemos por falar de Jesus de Nazaré. Por falar de Deus. Tudo está diante de Deus. Jesus disse que toda palavra que nós proferirmos, nós daremos conta diante de Deus no dia do juízo. Toda palavra. Pelas nossas palavras nós seremos justificados diante de Deus. E por essas mesmas palavras nós seremos condenados. Então, que Deus tenha misericórdia de Deus. Que nós viemos usar essas palavras para pedir socorro de Deus, pedir auxílio de Deus, clemência de Deus. Essa língua, a Bíblia diz, e não é eu, que ela é um fogo, que consome. As pessoas conseguem dominar um barco, um navio, um cavalo, dominam isso, mas a língua, o homem não consegue dominar. Ela é um fogo. Está escrito em Tiago. Ela é uma peçonha que está na nossa... Com ela nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus, mas com ela também nós maldiçoamos o homem, a imagem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos muito cuidado com essa nossa língua. Que ela seja uma arma, um instrumento para louvor a Deus, para glorificar a Deus. Essa nossa língua, que Jesus nos lave com o sangue dele.